E aí, mulherada linda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu venho tentar responder por todas nós e ao mesmo tempo refletir sobre a seguinte pergunta: estariam as mulheres cansadas dos homens? E como é que começou o papo que me levou a essa pergunta? Eu postei alguns stories no Instagram, meu Instagram pessoal, na verdade, que é o @thaismarques86, e acabou que papo vai, papo vem com vocês lá. Rolou uma enquete e eu perguntei pra mulherada que me segue se elas estavam realmente cansadas, de saco cheio por aqui dos homens. E as respostas foram, a maior parte, que sim. E aí, claro que a gente tem que explicar e esmiuçar um pouco este tema. Por que eu fiz essa pergunta? Na verdade, eu recebo muita mensagem de vocês relatando histórias e situações que vocês passam com os caras, seja no ambiente de trabalho, seja em relacionamentos amorosos, especialmente, nesse caso aí das mulheres heterossexuais e solteiras, mais ou menos da minha faixa etária. Enfim, os próprios namorados ou maridos, às vezes, pais, filhos, enfim. A gente vê bastante relato mesmo, assim, de comportamentos masculinos um pouco desnecessários, complicados, e as mulheres naquela velha ânsia de tentar entender o que está acontecendo, né? E obviamente, né, gente, não dá pra generalizar, todo tipo de generalização é burra, né? Porque homens são diferentes e cada um é diferente entre si, e as mulheres também, né? Mas esse papo aí de dizer, será que as mulheres estão cansadas dos homens, tem a ver com o seguinte: com os comportamentos masculinos que muitos caras insistem em manter. Aquele cara que paga de desconstruidão, de nossa, feminismo, bandeira, uhul, mas chega na hora H, faz tudo errado, enfim, te corta quando você está falando, ou então acha que você não vai ser capaz de fazer tal coisa. Existem situações aí do cara que desaparece, do cara que fica enrolando, situações do cara que acha que você precisa seguir certos padrões, ou enfim, se comportar ou parecer de tal jeito. Enfim, o machismo e também a misoginia em geral, né, que existe ainda, infelizmente, hoje em dia. Eu acho assim, o feminismo tá ganhando muita força, e eu acho que para nossa geração de mulheres de 30 e poucos anos, ele tem ajudado muito a desconstruir uma série de padrões que foram sim enraizados na gente quando a gente era menor. Eu vou falar por mim, né, não sei se isso se aplica a todas vocês, mas assim, eu fui uma criança que, embora tenha uma mãe que tenha trabalhado, sempre estudado, enfim, tarefas divididas assim com meu pai, eu também vi muito filme da Disney, assim, eu acho que esses contos de fadas, essas fábulas, esses filminhos me levaram a ter uma imaginação muito fértil sobre o que seria o amor. E por muito tempo, assim, tipo, da minha infância até uma boa parte da minha adolescência e talvez até o começo da minha vida adulta, eu tenho acreditado que a realização pra mim seria conhecer uma pessoa, me apaixonar, casar, viver feliz pra sempre, ter filhos, uma casa, cachorro e nananã. Então assim, foi muito complicado desconstruir isso, porque eu acho que isso foi ali sendo embutido na minha cabeça. Obviamente eu nunca sonhei com, sei lá, ficar trabalhando em casa ou só assim servir o meu marido. Tudo bem, o feminismo também entra essa questão, se a mulher quer ser dona de casa, por que não? Cada uma é livre pra fazer o que quiser, tá? Não estou criticando. Mas assim, eu nunca pensei, tipo, vou ser dona de casa, ou só vou me dedicar aos filhos. Eu sempre pensei em ter uma carreira, um trabalho, uma vida própria. Mas ao mesmo tempo eu tinha esse desejo de realização através do amor. E aí é muito complicado porque isso foi sendo desconstruído em mim, né? E o feminismo me ajudou muito também, assim, nessa coisa de, poxa vida, eu quero ser tratada com respeito, com igualdade, eu quero seguir meu próprio caminho, ter as minhas próprias coisas, e se for pra vir alguém, que seja pra estar do meu lado, caminhar comigo, numa parceria, num companheirismo, e não numa relação de dependência, né? De só o cara prover, ou só o cara emocionalmente estar presente, mas que seja uma troca e que seja feito com muito amor e com muito carinho, né? Sem essa relação de posse, de ciúme, de dependência, que são coisas que, na minha opinião, são prejudiciais em qualquer tipo de relacionamento. Mas enfim, aí que entra a questão, né, gente? Como é que a gente faz pra não sentir tanto esse negócio de, putz, cara, os caras estão me deixando por aqui, né? Eu acho assim, os comportamentos masculinos inadequados e complicados, enfim, todos aqueles que eu relatei antes, precisam sim ser rechaçados. A gente tem que ter voz ativa, tem que falar,
não nos cabe educar, porque eu acho que os caras estão na era da informação, né? Tem muita informação sobre como agir, o que pensar de maneira igualitária com as mulheres. Então assim, acho que não nos cabe ser mãe do cara, pegar pela mãozinha e ter a maior paciência do mundo pra explicar que, poxa moço, você não precisa me explicar o filme que a gente vai assistir, porque eu tenho um cérebro e sou uma mulher que tem a capacidade de pensar, tanto quanto você. Então assim, não acho que tem que ser nesse modo, porque a gente não vai corrigir nem mudar ninguém. Mas eu acho que sim, a gente tem que aprender a ter voz ativa, falar, e não necessariamente falar brigando, xingando ou criando caso, mas sim dizendo com propriedade, com verdade, com certeza aquilo que a gente acredita, se posicionando de maneira assertiva nessas relações. Às vezes realmente o cara tem esse pensamento porque é fruto de um meio machista, porque teve pai e mãe que reforçaram esse tipo de pensamento e comportamento nele, mas ele precisa abrir a cabeça para a sociedade. Então assim, se o mundo é dos homens, aspas, total nisso, eu acho que eles precisam começar a repensar esse papel, porque tem muito homem que está perdido nessa história, não sabe exatamente o que fazer, porque foi assim, uma dominação masculina durante muito tempo. E as mulheres estão assim, ó, anos-luz em termos de evolução de autoconhecimento, evolução pessoal, e os caras parecem meio parados no tempo ainda, né? Então assim, eu vejo muito menos homens procurando se conhecer melhor, um caminho bacana assim de como agir enquanto ser humano, sabe? Não tô nem dizendo assim não ser machista, mas assim, ser um ser humano massa, sabe? Tratar as pessoas bem, seja quem for. Eu não vejo tantos nesse caminho, obviamente existem vários sim, mas as pessoas que eu tenho notado, as pessoas do meu convívio, os relatos que eu recebo, realmente são de caras que estão ali, tipo, tentando agir como se as coisas sempre estivessem da mesma maneira. E elas estão mudando. Então assim, ao mesmo tempo que eu acho que os caras estão um pouco perdidos nesse processo do empoderamento feminino, da mulher ter essa força e voz ativa, também vejo que muitos caras estão um pouco deixando rolar e continuam com os mesmos comportamentos. E esses comportamentos só são reforçados porque muitas pessoas dizem que tudo bem pra eles, né? Às vezes até a gente, por medo de afrontar, a gente acaba também se omitindo, não respondendo. E eu acho importante que a gente tenha essa voz ativa, né? De maneira assertiva, concreta, e que mostre um outro caminho pra pessoa. Agora, se ele não vai querer aprender e vai querer continuar do mesmo jeito, beleza, mas eu sonho com um mundo em que todas as mulheres se posicionem e que não exista nenhum tipo de mulher que não aceite nada que não seja a plena igualdade entre os dois sexos. Caramba, eu disparei a falar, né? Mas é isso que eu penso, assim. Então, assim, estamos de saco cheio? Talvez estamos sim do saco cheio de alguns comportamentos masculinos que vão cansando e que parece que mesmo com toda a emancipação e o tamanho, né, do feminismo, os caras continuam insistindo em ter e fazer. Mas eu ainda acredito no mundo melhor. Eu acho que nós temos um papel muito forte de educar os nossos filhos, sobrinhos, enfim, os meninos e as meninas, na verdade, sobre essa questão da igualdade de qualquer gênero, né, de qualquer tipo de situação, de forma, né, não digo só entre homens e mulheres, mas entre todos os seres humanos. Todo mundo merece respeito e eu acho que seguir, assim, um caminho mais de amor, de, enfim, empatia, cuidado, e sabe, ter isso assim em relação às pessoas faz todo mundo melhor. Então, sabe, pra que ficar de joguinho? Pra que mentir? Pra que usar a vaidade, o ego? A gente tem que soltar essas amarras. Eu não digo que isso aconteça só com os caras, imagine, com as mulheres também, né? Sei, eu conheço meninas aí lésbicas que me contam também histórias parecidas, né? Mas eu acho que a gente precisava se voltar um pouco mais pra esse tipo de questão, assim, e nunca deixar de falar quando a gente desejar se colocar frente a tudo isso. Eu espero mesmo que as coisas vão mudando. Eu vejo que as novas gerações estão muito mais desapegadas tanto da ideia do relacionamento, nessa coisa, porque eu acho que a nossa geração ainda fica um pouco em dúvida, né? Metade lá, metade cá. A gente é uma geração de ruptura em relação a essa coisa tradicional do casamento, do amor romântico ou da figura do homem. A gente está indo em transição, mas eu acredito muito nas novas gerações, especialmente nas meninas feministas e nos meninos que entendem essa igualdade também, né? Eu tenho um primo, por exemplo, que tem 15 anos, ele super tá nessa, sabe? Então assim, às vezes não é nem a criação familiar, que às vezes poderia não influenciar, mas o meio mesmo. Isso está sendo discutido nas escolas, as meninas estão se impondo, isso é muito legal. Então eu ainda creio que a gente vai ter um mundo melhor e cada vez mais bacana em relação a isso.
E pra gente que tá aí no mercado, solteira, heterossexual, 30 e poucos anos, eu acho que nos resta acreditar que os caras vão ser capazes de rever os conceitos deles e entender com mais humanidade que a gente tá aqui, ó, no mesmo nível, no mesmo patamar e especialmente, enfim, ajudarem as mulheres, entenderem as mulheres no seu processo de feminismo, de emancipação, de empoderamento, porque a gente merece e precisa disso. Enfim, acho que falei demais, mas eu espero que vocês tenham entendido. E claro, gente, não vamos desistir, né? Eu ainda acredito que algum dia eu possa conhecer um cara legal, mas acho que o mais importante é isso. Eu não preciso de um cara legal para ser feliz. Eu estou bem sozinha, me completo bem sozinha. E isso deveria ser todo ser humano, não é só as mulheres. Ah, isso é uma desculpa porque você tá solteirona. Não tem nada a ver. Todo ser humano merece e precisa estar feliz sozinho, com a sua própria companhia, com quem é, com a vida que escolheu, com a vida que seguiu, com o seu entorno, seus amigos, sua família, em todas as esferas da vida. Estar com isso equilibrado, estar bem com isso, só vai fazer com que a pessoa capte também essa oportunidade de ter outras que somem na vida dela. Mas não assim que deem toda a emoção, todo o carinho, enfim, o processo ali de relacionamento, que sejam ali o patamar, né, que sejam o pilar de sustentação. Não, a gente está completo e queremos pessoas completas também. Nada de carência emocional, nada desse tipo de coisa. O negócio é a gente estar feliz, estar bem e buscar num parceiro uma pessoa que caminhe com a gente e que seja ali companheiro para essa jornada de vida. E se não vier, tá tudo bem, porque a vida está bem posicionada e construída assim. Então é isso, um grande beijo, até meu próximo vídeo. E uma coisa, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de comportamento, coisas de feminismo, ou até do nosso universo feminino em específico, né? Essas questões aí da mulher de 30 e poucos anos, me contem nos comentários que eu posso gravar mais vídeos sobre isso.